Olá, tudo bom? Eu me chamo Enzo Lago, sou professor de História, formado pela Universidade Federal da Bahia e mestre também em Educação pela mesma universidade. E bom, se você já assistiu os vídeos anteriores sobre cultura e cultura popular, deve ter visto que aqui é a série Dicionário dos Conceitos Históricos, mas caso você não viu os vídeos anteriores, recomendo muito que dê uma olhada no canal, na nossa playlist, para acompanhar os vídeos que discutem alguns temas fundamentais do campo das ciências humanas que eu discuto, né? De certa forma, passo por cima de algumas interpretações desses conceitos. E bom, esse vídeo ele está fazendo parte de uma série que a gente está fazendo aqui também, de uma reflexão acima de tudo, em que a gente vai falar sobre por que a cultura pop é tão presente nas nossas vidas. E aí, para isso, eu pensei de discutirmos o que é cultura popular, o que é cultura de massa, o que é indústria cultural, o que é a cultura pop, para enfim a gente chegar nas vias de fato. Até para que também o vídeo final da reflexão não fique tão longo em que eu fique explicando o que cada coisa é. E bom, para que esse vídeo aqui também não fique tão longo, a gente vai mergulhar em um conceito que parece simples à primeira vista, mas que carrega uma enorme complexidade. E bom, professor, que conceito é esse? Hoje a gente vai trabalhar o conceito de tradição. A primeira imagem, o que nos vem à mente pode ser algo antigo, imutável. Tradição é geralmente assim, né? Velha, uma coisa que está sempre aí, como uma receita de família ou um ritual que se repete há gerações. Mas será que tradição é apenas um passado fixo que a gente herda? Bom, para desvendar esse mistério, a gente vai voltar à sua origem etimológica. No latim traditio, que deriva do verbo tradere, tem um significado bastante rico. Significa transmitir, entregar, passar adiante. Desde a Roma Antiga, a palavra já era usada para descrever a transmissão de saberes, de bens e até de autoridades. O ato de trair, por exemplo, também vem dessa raiz, mas com o sentido de entregar o inimigo ou entregar-se. Essa ambiguidade nos mostra que a tradição, desde o seu início, já carregava uma dupla face do ato de passar adiante, que pode ser um passar adiante como um ato de lealdade ou como um ato de quebra. Como o pesquisador Eduardo Granja Coutinho nos mostra, essa ambiguidade fundamental gera dois modos opostos de entender a tradição: a concepção metafísica e a concepção dialética. E é nessa distinção e a partir delas, né, que a gente vai entender um pouco melhor por que a tradição não é algo morto, mas sim um campo de batalha simbólico e político. Para ficar mais fácil, pensa na tradição como uma herança de família. A tradição é a herança em si, como um livro antigo ou uma história que seu avô costumava contar, mas é também o ato de você receber esse livro, ler, dar a ele um novo significado e, quem sabe, até reescrever a história com a sua própria experiência. A tradição, portanto, não é só coisa antiga que a gente recebe, mas o que a gente faz com ela. Ela é um passado que se renova no presente, e é isso que a torna tão viva. E bom, a gente vai mergulhar em cada uma dessas concepções para que a gente consiga entender melhor as suas implicações. A concepção metafísica de tradição, muito presente nas ideologias conservadoras e folcloristas, vê o passado como um acervo fixo, sagrado e eterno. Ela idealiza a tradição como algo puro e imutável, que deve ser preservado a qualquer custo. Nessa visão, a tradição é naturalizada como se tivesse existido daquela forma, sem levar em conta quem a criou e em que contexto a criou. Essa é uma visão que romantiza a história e a desvincula dos seus sujeitos sociais. Como observa o historiador Roger Chartier, essa é uma abordagem que muitas vezes projeta sobre a cultura, e principalmente a cultura popular, uma beleza do morto, conceito que a gente já discutiu em vídeos anteriores. Ou seja, ela valoriza as manifestações culturais do povo na medida em que elas já perderam a sua força subversiva e se tornaram inofensivas. Aí então você olha para trás, você romantiza, você idealiza e trata como uma tradição.
Em contraposição à concepção dialética da tradição, inspirada por autores como Antônio Gramsci, compreende a tradição como uma praxis histórica e criadora. Nessa chave, a tradição não é um espírito e, acima de tudo, um espólio estático, mas um campo em conflito simbólico e político. O que é transmitido é constantemente ressignificado. Aspectos do legado são conservados, outros são negados e alguns são transformados. A tradição é, portanto, inseparável das lutas por hegemonia, onde diferentes grupos sociais disputam os sentidos do passado. Para Gramsci, a tradição popular não é apenas um resíduo de outras culturas, mas um terreno de disputa entre as formas de conhecimento, onde o povo pode se rearticular e rearticular os seus saberes para criar uma consciência crítica e, assim, resistir à cultura dominante. Para visualizar essa diferença, bora usar o exemplo do carnaval. Em uma visão metafísica, a gente diria que o carnaval, entre aspas, e que o carnaval tradicional, entre aspas, né, é o único válido. Ele idealiza as marchinhas e os desfiles de antigamente como um passado puro e se recusaria a aceitar as inovações, como a ascensão do axé, do samba-enredo ou do funk. Para essa visão, qualquer mudança é uma deturpação ou um fim da tradição. Já uma visão dialética diria que o carnaval continua sendo uma tradição viva, justamente por se transformar. O samba-enredo, por exemplo, ele não apagou as marchinhas, ele as reinterpretou e as ressignificou, incorporando novas temáticas e ritmos. A entrada do axé na Bahia ou do funk no Rio de Janeiro não são um fim da tradição, mas o resultado de um processo de apropriação e reinvenção. O carnaval em si não é um objeto estático. Ele é um campo de disputa onde diferentes grupos sociais criam, negam e transformam os elementos do passado, de acordo com as suas necessidades e os conflitos do seu contexto histórico. E bom, qual a relação entre tradição e cultura popular? Bom, a relação entre as duas é um tanto quanto complexa e simples. A tradição popular não é um conjunto de formas culturais fixas, mas sim um repertório em constante disputa, que é recriado e reelaborado pelas classes subalternas, e que perpassa principalmente a partir da sua experiência histórica concreta. Nessa leitura dialética, a cultura popular é o espaço privilegiado onde a tradição se manifesta como uma resistência e expressão da identidade. O caso de Paulinho da Viola, analisado por Coutinho, é um exemplo perfeito para isso. Sua obra não era apenas uma repetição do samba tradicional. Ele mobilizava o samba como uma forma de resistência e reconstrução da memória coletiva. Em sua prática, a tradição aparece não como um culto à pureza, mas como uma linguagem viva, crítica e em diálogo constante com o novo. Assim, a cultura popular se relaciona com a tradição não de modo passivo, mas como uma ação política cultural. As tradições populares são constantemente reatualizadas e reinterpretadas pelos sujeitos sociais, o que revela o seu caráter histórico e a sua capacidade de transformação. Preservar a tradição nesse sentido não é repetir o passado exatamente como ele era, até porque isso é impossível, mas dar-lhe novos sentidos diante dos desafios do presente. Em suma, a tradição é um movimento complexo de negação e superação. A sua relação com a cultura popular é indissociável, pois é na praxis popular que a tradição se revela como um campo de disputa e reinvenção. Ao estudarmos a tradição, não estamos apenas olhando para o que foi transmitido, mas para como essa transmissão se tornou um ato de criação, de resistência e de afirmação de identidades. Então, da próxima vez que você ouvir a palavra tradição, lembre-se, ela não está apenas no passado, ela está viva e se transformando o tempo inteiro, na sua rua, no seu bairro, nas músicas que você ouve e nas festas que você participa. A tradição é o que a gente faz com a nossa história. E bom, para você, qual tradição popular na sua vida se encaixa nessa ideia de tradição viva?
Deixe seu comentário aqui, eu gostaria muito de saber o que você tem a dizer. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir, de se inscrever no canal e compartilhar com quem você acha que pode ter interesse com o que a gente está discutindo aqui. Muito obrigado e seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao nosso e à nossa comunidade aqui no canal Cyber História.